Queridos, eu quero conversar com vocês um pouquinho nesta manhã sobre ajuste de retina. Não precisa tirar o óculos nem nada do estilo, mas eu quero conversar com você sobre ajuste de retina. A forma como você vê as coisas, a forma que você olha para o mundo. Quando você estuda um pouquinho, eu tive que me dedicar um pouco mais para estudar a estrutura de um olho humano. Não é uma coisa que você vê todos os dias. Mas estava estudando a estrutura de um olho humano e ele é dividido em algumas partes. Ele tem algumas principais. A primeira delas é a córnea, que fica na parte externa do olho, que é o externo, que focaliza os objetos. É aquilo que direciona para onde você vê. Daí você tem a íris, que controla a abertura e o fechamento da pupila. E a pupila é o local por onde entra luz no teu olho, né? Quando você está num sol muito forte, ela se contrai, e quando você está no escuro, ela se abre. Ou melhor, ela se expande. E nós temos também o cristalino, que é o que ajusta o foco. O cristalino funciona mais ou menos como a câmera, a lente da câmera fotográfica. Você ajusta o foco ali, sabe como é? Ele faz esse processo. Você tem o nervo óptico, que transmite a imagem formada pela retina para o cérebro, que é o receptor. E você tem a retina. E é aqui que eu quero me apegar um pouco. A retina é a parte do olho responsável pela formação de imagens, pelo sentido da visão. Conforme a luz entra no teu olho e a retina capta ela e codifica, ela envia para o cérebro. E o cérebro, ele recebe aquilo que é codificado, aquilo que é mostrado, aquilo que é repassado pela sua retina. Ela traduz a imagem recebida para o cérebro. Nela, a imagem é captada, registrada e decodificada. Na retina, ela é o tecido que transforma a luz em estímulo nervoso e envia para o cérebro através do nervo óptico. Estudando um pouquinho a respeito disso, existe alguém que tem sofrido aqui, por acaso, com diabetes nos últimos tempos? Existe ou não? Eu declaro a cura que há em nome de Jesus sobre a sua vida. Porque eu estava estudando um pouco sobre isso, e a diabetes, ela gera, se mal cuidada, uma doença chamada retinopatia, que é a perda de parte da visão ou total da visão. Você conhece pessoas que sofrem de diabetes, muitas vezes que a visão dela é atrapalhada por causa de uma doença, gerada na retina. E interessante, queridos, que onde eu quero chegar, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Há um tempo atrás eu preguei sobre esse texto, mas ele tem mexido com o meu coração, e eu espero de todo o meu coração que Deus fale contigo nessa manhã nesse texto. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o versículo 7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós estamos falando de visão, de como você vê as coisas. O teu cérebro, ele recebe o que é enviado pela retina, ou seja, a tua forma de ver as coisas é afetada pela retina. Aquilo que ela transmite para o cérebro é aquilo que você percebe de mundo, aquilo que você vê de mundo. Dá uma giradinha na tua cabeça e olhe para os lados. Você vê várias coisas, você vê pessoas bonitas, você vê cadeiras,
Você vê as mais variadas coisas, porque isso é transmitido para o seu cérebro, e é a luz. Então aquilo que é gerado aqui, vem do exterior e é transmitido, transformado pela retina. Mas por que nós falamos de ajustar a retina? Porque para que você mude a sua visão terrena, natural, pela percepção, pela visão celestial do que está diante de você. Você vê aquilo que é natural, e nessa manhã eu quero que você expanda a sua retina e veja aquilo que é espiritual está à sua volta. Aquilo que é eterno e está diante de você. Para ajustar a sua cosmovisão, como você vê o mundo. A palavra cosmovisão quer dizer como você vê o mundo, como você percebe o mundo. Sua visão de mundo, a forma que você o vê. E em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, Paulo diz, olha, a vida de vocês era assim. Vocês andavam desta forma. Vocês viam as coisas desse jeito. Sabe de uma coisa, queridos? Às vezes quando você sofre um trauma, ou passa por uma situação difícil, aquilo marca a sua vida. E todas as vezes que você olha uma situação parecida com aquela, você já define o resultado, não é assim? Ah, isso já aconteceu comigo, então com ele vai ser a mesma coisa. Já não escutou expressões assim? Claro que escutou. Porque Paulo está dizendo que você foi acostumado a viver de um jeito, a ver as coisas de uma forma. Só que Paulo está relatando que anteriormente você via as coisas assim. Mas, todavia, existiu um ponto de ruptura, onde Jesus mudou a sua trajetória, a sua história e a minha história. Nós estávamos falando que víamos de uma forma. Só que Paulo chama a sua atenção, a minha atenção, para que a partir de Jesus nós vejamos as coisas de uma maneira diferente. Deixa eu te dizer algo, há uma maneira diferente de você ver as coisas, ver as situações ao seu redor. Paulo está chamando a nossa atenção para algo novo que aconteceu na sua vida e na minha vida. Isso está relatado no versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, você está vendo tudo ao seu redor de outro lugar agora. Você está vendo as coisas ao seu redor de outro patamar. Você agora está assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E isso muda a sua forma de ver tudo ao seu redor. Paulo está dizendo, olha querido, você andava por aqui e você via desse jeito. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você veja tudo de uma maneira diferente. Paulo diz qual é a nossa posição e qual é a nossa visão de mundo a partir do Calvário. Nós andávamos com uma visão que enviava ao cérebro imagens de um mundo terreno, natural, terrestre, limitado. E isso trazia resultados limitados à sua maneira de viver. Você olhava as situações ao seu redor e pensava, sempre foi assim, sempre será assim e para sempre será assim. Não existem coisas que você já define de antemão, antes mesmo de experimentar. Ah, eu sei que vai ser assim. O resultado é esse. Eu já passei por isso. Só que Paulo diz, querido, você precisa mudar a forma que você vê as coisas. Você andava muitas vezes egoísta na sua maneira de viver. E Paulo te chama a atenção porque agora você faz parte de um corpo. Porém, fomos transportados para um novo reino. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz, e Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E sabe de uma coisa, querido, quando você muda de reino, um novo reino tem a sua forma de agir, a sua cultura, a sua cosmovisão, a sua forma de ver o mundo. Você já não vive mais no natural, você faz parte do reino de Deus. Você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Você foi mudado. Então a sua maneira de ver as coisas também muda. A Bíblia diz que Jesus é o nosso redentor e o nosso remissor. Ele é redentor porque Ele pagou o resgate. Ele fez o pagamento no nosso lugar. Ele nos libertou. E Ele é o nosso remissor, porque Ele perdoou cada um destes pecados que Ele pagou. Você não deve nada, apesar de viver como devedor, reconhecendo a graça dEle na sua vida. Mas Ele já te perdoou tudo.
Jesus fez isso por você e por mim. E nós estamos vivos porque Jesus está vivo. Se Ele estivesse morto, continuaríamos mortos. Mas porque Jesus está vivo, essa pessoa linda que está do seu lado está viva. Porque Jesus está vivo. Essa é a realidade. Queridos, a Bíblia diz que em Romanos capítulo 6, nós morremos com Cristo. Nós morremos para o pecado, nós morremos para essa vida anterior, nós morremos para essa antiga maneira de pensar. Só que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, que nós ressuscitamos com Jesus para uma nova forma de viver, para uma nova forma de ver as coisas. Isso mexe comigo. E isso precisa mexer com você, porque é algo novo para a sua vida e para a minha vida. A partir de Cristo, a sua visão, a sua retina tem um ajuste, e você vai começar a ver as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira extraordinária, de uma maneira espetacular. Estava escutando o testemunho agora da Rosana e do Gerson. Como é bom fazer um curso a respeito de finanças e mudar a forma que você vê finanças. Às vezes você acha que finanças é só guardar dinheiro, é só ter dinheiro na carteira, é só isso. Não, é muito maior do que isso, querida. É muito mais poderoso, é muito mais espiritual. E Paulo está dizendo que nós precisamos ajustar a forma que nós vemos as coisas. A palavra diz que nós fomos identificados com Cristo, assentados nele nas regiões celestiais. A palavra identificado significa tornar idêntico, fundir-se, estar colado junto. Sabe o que aconteceu quando você aceitou Jesus? Você está nele e ele está em você, ninguém separa. Essa é a realidade. Nós fomos identificados com Cristo. Nós somos conforme Jesus. Jesus não tem complexo de inferioridade, sabe por quê? Porque Ele é filho de Deus e herdeiro. E você é filho de Deus e co-herdeiro com Ele. Ele te chamou para a mesma posição de filho que Ele tem, você já percebeu isso? A mesma posição de filho que Ele tem para com o Pai, é a mesma posição de filho que você tem para com o Pai. Paulo te chama para essa nova realidade que é em Cristo. Existe um comentarista, Moody, e no comentário dele ele diz, a palavra assentar, que significa cátedra, assentar, governar, reinar, é uma das grandes palavras desta epístola, indicando a posição que temos em Cristo, como participantes de uma redenção consumada, acabada, finalizada, perfeita e concluída e de uma vitória. Traduzindo em miúdos, você está assentado com Jesus nas regiões celestiais e você é um com Ele. Essa é a realidade. Essa é a nova forma de ver as coisas. E se estamos nele, vemos tudo como Ele vê. Como Jesus vê as coisas. Como Ele vê tudo ao seu redor. Eu quero ver como Ele vê. Você quer ver como Ele vê? Paulo está te chamando para uma mudança na forma que você vê tudo ao seu redor. Você e eu somos Jesus sobre a face da terra. Toda pessoa que olha para você, ela vê o teu Salvador. Por isso que a Bíblia diz que você é o sal da terra, é a luz do mundo. Por onde você passa, você espalha Jesus. Por onde você passa, você demonstra Jesus. Essa é a sua nova natureza. Isso é quem você é. Essa é a nossa nova forma de ver tudo ao nosso redor. Por que Jesus está assentado se Ele é o nosso sumo sacerdote? Se você olha o Antigo Testamento, quem já estudou o tabernáculo aqui sabe disso. No Antigo Testamento não tinha cadeira no tabernáculo. Porque o sacerdote constantemente necessitava fazer sacrifícios por causa do seu pecado e do pecado do povo. Agora abra lá para mim, por favor, Hebreus capítulo 10, versículos 11 a 13. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Isso é o que acontecia no Antigo Testamento. Agora, olha agora. Mas quando Jesus
este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. E o versículo 13, daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Sabe por que ele está sentado, querido? Porque Jesus completou fielmente e na sua totalidade a obra que era direcionada a ele. Jesus está sentado porque ele já cumpriu aquilo que era necessário ele fazer. Jesus está sentado porque ele completou fielmente, detalhadamente, toda a obra que falava a respeito dele. E a Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus. Nós governamos com Ele. Quando nós falamos de assentado, estamos falando de cátedra, de governar, de reinar com Ele. Agora você pode pensar, por que fisicamente eu ainda permaneço em pé, se eu estou assentado em Cristo Jesus? E agora eu quero que você faça algo comigo. Fica em pé um pouquinho. Dá uma balançada nas pernas. Sabe por que você permanece em pé? Para declarar que aquilo que ele fez é verdade. Você permanece em pé para dizer: ei, você não precisa mais viver preso, porque Jesus já te libertou. Ei, você tem liberdade, porque o Salvador já se ofereceu por você na cruz do Calvário. Ei, você está em pé para declarar que é chegado o reino de Deus sobre a face da terra. É por isso que você permanece em pé, é por isso que fisicamente você se movimenta, para declarar que aquilo que é espiritual se estabeleça no natural e transforme a vida das pessoas que estão ao seu redor. Esta é a realidade. Você pode assentar-se, querido. Esta é a realidade do que eu estou falando. É por isso que a nossa forma de ver precisa ser mudada. Aquilo que está dentro de você é espetacular, é extraordinário, poderoso, maravilhoso. Por isso a nossa forma de ver as coisas precisa ser mudada. Nós nos movemos para reinar, para dominar sobre todas as situações e mostrar aos inimigos que cada um deles já é derrotado. É por isso que você se movimenta, querido, e vai até um hospital e diz: ser curado. Porque ele já conquistou a cura na cruz do Calvário. É por isso que você vai na casa de alguém que está opresso e diz: ser liberto, porque Jesus já derrotou cada um desses inimigos. Entende o que eu quero dizer, querido? Aquilo que está sobre você e sobre mim é extraordinário, e nós precisamos vislumbrar, ver isto da forma que deve ser visto. A partir de então, a nossa visão tem outro patamar. Esses dias, querido, eu estava pensando nisso e eu lembro a primeira viagem de avião que eu fiz. Eu já tinha 31 anos, em 2012. A primeira viagem de avião que eu fiz foi pelo Jesus é Mais, para ir até Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para fazer um evento lá. Eu nunca tinha andado de avião. Foi uma experiência interessante. E naquela época eles ainda davam bastante comida dentro do avião, sabe? Lá, aqueles que hoje cobram alguns, né? Mas eu lembro que a Vivian estava do meu lado, assim, ela disse: você está preocupado? Eu disse: não. E eu realmente não estava preocupado. Eu comecei a ver o avião decolar, só que de repente eu vi a minha mão suada. Eu disse: nossa, será que eu estou preocupado, alguma coisa? Na verdade era minha esposa que estava molhando a minha mão de tão preocupada que ela estava. Mas, queridos, quando eu estava lá em cima, se você ainda não viajou, libero isso em nome de Jesus sobre a sua vida. Quando você está lá em cima e olha tudo de cima, é outra coisa. Aquele estádio de futebol construído para a Copa do Mundo, que parece tão grande, fica tão pequenininho lá de cima. Aquele problema que parece tão grande quando você vê de frente, ele se torna bem pequeno quando você vê de cima. E sabe de uma coisa? Quando você olha um morro de frente, ele é alto. Mas quando você olha do topo, ele é baixo. Sabe de uma coisa? Quando você está sentado em Cristo Jesus, você já não vê mais os problemas de frente. Você vê os problemas de cima. De onde você está sentado em Cristo Jesus. E, querido, sabe de uma coisa? Quando você começa a ver as dificuldades, as situações diante de você, desse prisma, eu tenho certeza que eles ficarão bem menores. Porque você está sentado em Cristo Jesus e você vê as coisas de cima a partir de agora.
A sua visão era limitada a olhar assim, mas agora você aprendeu a olhar assim, de cima, de quem está reinando e governando. Vemos tudo de cima, porque nós também aguardamos o sobrenatural, porque nós cremos num Deus que é extraordinário. Quando Abraão estava na sua tenda, ele estava limitado àquele espaço. E ele dizia: Deus, eu não tenho filhos, Deus, eu não tenho filhos. Quem será o meu herdeiro? Será Eliezer, um dos meus servos. Deus diz a Abraão: deixa eu falar uma coisa, tua retina está muito limitada aqui dentro, irmão. Vamos para fora. E sabe de uma coisa? Deus ensina para Abraão olhar para cima. E diz a Abraão: olha as estrelas do céu e conte cada uma delas. Se é que as pode contar. Cada uma delas representa aqueles que serão a sua descendência. Deus diz a Abraão: você tem que mudar o seu ponto de vista. Abraão, as imagens que o teu cérebro está recebendo são muito limitadas. Deixa eu te mostrar aquilo que é ilimitado. E a minha oração, querida, é que você comece a ver o ilimitado na sua vida. Deus chama Abraão para fora e diz: Abraão, você está vendo muito aqui, você está olhando muito aqui. Deixa eu te mostrar algo extraordinário. E ele levanta a cabeça e Deus diz: esta será a sua descendência. Eu fico imaginando, Abraão olhando cada uma daquelas estrelas e vendo o seu rosto, o meu rosto, o seu rosto, o seu rosto. Pois somos descendentes de Abraão pela fé, diz a palavra. Esta é a realidade que Deus chamou Abraão para viver. Ezequiel, no capítulo 37 de Ezequiel vai até um lugar num vale onde todos os ossos estão secos. E ele começa a declarar aquilo que Deus dizia. E sabe de uma coisa? Ele começou a ver aqueles ossos de outra forma. Porque Deus abriu a sua visão. Ele começou a ver crescer os nervos, a pele, a um se unir no outro. Querido, deixa eu te dizer algo. Onde a morte está na hora de você começar a ver vida. Onde há desespero, está na hora de você ver esperança. Onde não há mais jeito, você é a solução. Porque Cristo habita na sua vida. Esta é a realidade. E pensando sobre isso, houve no Antigo Testamento uma situação muito interessante. O rei da Síria, por várias vezes ele tentou tomar Israel, só que ele nunca conseguia, porque todos os planos dele se frustravam. E ele chega ao ponto de dizer: há algum soldado que está me traindo, há alguém do meu exército que está me traindo, porque eles sempre sabem o que eu vou fazer. E de repente um dos soldados diz: chefe, ninguém está te traindo. É o profeta deles, Eliseu, que sabe tudo que você fala e vê no teu quarto. Ninguém está te traindo. E este rei diz o seguinte: pegue uma comitiva, vá até ele e traga-o a mim. E Eliseu está lá com Geazi em Dotã, de boa. E à noite essa comitiva chega e cerca toda a cidade. Cercou-se a cidade. E pela manhã a Bíblia diz que Geazi foi lá fazer os seus afazeres. Ele viu toda a cidade cercada. E ele chega para o profeta e diz: ai, o que será de nós? A cidade está cercada. E nós tínhamos dois homens ali. Um que estava extremamente preocupado com a situação, e outro que estava lá, só curtindo, chamado Eliseu. E Geazi diz: Eliseu, o que faremos agora? E Eliseu tranquilamente diz: Senhor, abra os olhos dele para que veja o que eu estou vendo. E a Bíblia diz que os olhos de Geazi foram abertos e ele viu os cavalos e as carruagens de fogo, e percebeu que os que estavam com eles eram em muito maior número que os seus inimigos. Querido, deixa eu te dizer algo. Quando o seu ponto de vista é mudado, você percebe ao seu redor que muito mais há ao seu lado do que contra você. Muito mais há da parte de Deus para te beneficiar do que os inimigos que vêm contra você. Geazi estava preocupado com a situação. Só que Eliseu disse: Geazi, calma, eu vejo de outra forma. O meu olho foi transformado para ver que o nosso Deus está conosco. Ele está do nosso lado, Ele nos guarda e nós somos vitoriosos. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, a Bíblia diz que ele estava indo para Damasco para prender as pessoas. E de repente ele caiu
e ficou cego por um tempo. Até que um irmãozinho nosso chamado Ananias foi lá e orou por ele, e escamas lhe caíram dos olhos, e ele voltou a enxergar. Só que sabe de uma coisa, querido? Depois que ele voltou a enxergar, ele não enxergou só o natural, ele começou a ver o espiritual. Porque aquele Paulo que perseguia a igreja agora se tornou o maior pregador da igreja, o qual escreveu várias cartas, das quais você e eu lemos todos os dias, e espero que você leia a sua Bíblia. Queridos, percebe que foi tocada a sua visão, e ele começou a ver o que é espiritual, ele começou a ver o que é celestial. Me diga uma coisa, nos últimos dias, a sua visão tem sido terrena demais? Preocupado demais com o que está ao seu redor? Causando ansiedade, angústia, inquietação? Como você tem visto o mundo ao seu redor nos últimos dias? Guarde isso no seu coração. Eu quero que você veja o mundo a partir da visão que Jesus tem a respeito dele. É tempo de você ver as coisas de outra forma. Mas você pensa, como isso se aplica na minha vida? Como eu posso ver? Como eu posso mudar a minha forma de ver as coisas? Ou melhor, como eu posso permitir que Deus mude a forma que eu vejo tudo? Marcos capítulo 6, diz que os discípulos estavam no meio do mar e havia uma grande tempestade. E queridos, naquela situação, você tem duas opções. Ou você se desespera e grita, é um fantasma, ou você escuta aquela suave voz, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Diante da tempestade, ou você anda inquieto, ou você confia, querido. E isso é um termômetro para nós. O quão ansioso eu ando, mostra o quanto eu tenho me aquietado e ouvido a voz de Deus. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Isso se aplica à sua vida e à minha vida. Quando você muda a sua forma de ver as coisas, você para de dar tanta atenção às aflições do tempo presente e começa a perceber a glória de Deus que há de ser revelada através da sua vida. Isso muda a sua expectativa, muda o que você pensa a respeito das coisas. Querido, você pode olhar para o seu irmão como um derrotado, como um frustrado, como Pedro que negou Jesus 3 vezes. Mas eu prefiro todos os dias olhar para você como Pedro, que em Atos 2 se levantou e pregou, e 3.000 se converteram naquele dia. Se você tem olhado para alguém ao seu redor e perdido a esperança, mude a sua forma de vê-la. Querido, muitas vezes a gente atende pessoas aqui na igreja que para a sociedade acabou-se a vida delas. Mas você cuida, ama, traz para perto e vê restaurado. É assim que funciona. Você pode se orgulhar daquilo que você é e ir à ruína. Ou você pode considerar o seu próximo superior a você mesmo e ser prosperado em todos os seus caminhos. Nós temos escutado muito sobre isso nos últimos dias. É uma nova forma de ver as coisas. Você pode andar triste, frustrado, autocomiserando-se. Ou você pode, como Paulo diz a Timóteo, andar confiante, intrépido e no poder do Espírito. E eu quero que você ande assim. Você pode andar debaixo do sol, pesado, difícil, ou todos os dias você pode ser conduzido pelo sol da justiça, que é Cristo Jesus. São formas de você ver a vida. Você pode ser avarento e achar que tudo que conquistou foi pela força do braço. Ou você pode perceber que Deus é quem te dá tudo e aprender a ser generoso. Querido, não é o avarento que enriquece. A Bíblia diz que quem prospera é o generoso. É o generoso. A Bíblia diz em Atos capítulo 20, 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Querido, deixa eu te dizer algo. Está na hora de você pedir menos para receber e se dispor mais a dar. Percebe o que esse versículo está dizendo?
Dedique-se a abençoar as pessoas. Dedique-se a fazer o bem aos seus irmãos. E uma das coisas que mais mexeu com o meu coração vendo isso, é que você pode vir, por exemplo, para um momento de dízimos e ofertas com cara de velório, como se estivesse enterrando alguém. Ou você pode vir com um coração grato dizendo, obrigado Jesus, porque o Senhor me sustentou até aqui. Você tem as formas de ver o mundo. E eu declaro em nome de Jesus que a sua forma de ver o mundo é transformada nesta manhã. Você começa a perceber aquilo que é sobrenatural, espiritual. Queridos, às vezes você planta algo, e pelo planejamento humano pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Só que sabe de uma coisa? Atos 2 diz que Deus pode fazer muitas coisas na sua vida de repente. Então prepare-se para o de repente. Aquilo que muitos acham que vai demorar muito tempo para acontecer na sua vida, pode acontecer assim, de repente. Permita que todos os dias o Espírito Santo renove a sua forma de ver o todo e usufrua da vida abundante que há em Cristo Jesus. Amém? Quem nesta manhã quer ter a sua retina tocada por Deus, para ver as coisas de maneira espiritual e celestial? Eu quero convidá-lo a ficar em pé.